Glória a Deus, hein? Foi abençoado? Bom, gente, a gente está muito contente, muito empolgado com esse começo aí, o começo de um novo tempo, onde a gente pode se juntar para ouvir Deus, ouvir as experiências uns dos outros. A cada encontro, a cada sábado a gente vai compartilhar a palavra, alguém vai vir trazer a palavra, e eu quero que você, se não tiver programação na sua igreja, venha para cá. Se você tiver free, não tiver nenhuma atividade, tiver com a agenda aberta, vem para estar com a gente, porque vai ser muito bom ter você aqui. A ideia é que a gente, inclusive, alcance pessoas novas, pessoas que precisam de um discipulado, precisem de um lugar para serem cuidadas. O Refúgio, o projeto Refúgio, nasceu no nosso coração para que não fosse mais uma programação, mas sim que pessoas que não estão sendo alcançadas. Eu estava falando hoje uma pessoa que, falando a respeito do refúgio, o que é o refúgio, eu falei, olha, é um lugar, tentando ser bem claro, não é um lugar tradicional, não é um lugar também chamado neopentecostal, também não é um lugar intelectual, é um lugar para todos. É um lugar para gente que se sente em qualquer uma dessas, mas também se sente deslocado ou se sente fora de qualquer grupo e encontra o seu lugar aqui, porque aqui a gente aceita todo mundo, recebe todo mundo. Até a nossa hashtag lá no Instagram é lugar para todos. Eu lembro quando Jesus, força de expressão, Mas quando Jesus falou assim, que a casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. Então Jesus estava falando de uma eternidade, de uma casa do pai, mas ele também estava falando de uma casa presente. Tanto é que quando ele vê os camaradas lá vendendo bugiganga, vendendo coisas e lucrando com as pessoas, ele fala, vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de salteadores. Então Jesus estava se referindo a um lugar, a lugares que se abrem para a manifestação do reino. Então eu creio que aqui é mais uma casa do Pai, e por isso que há lugar para todo mundo, porque nós somos irmãos, e nós temos então esse coração aberto, e que sempre cabe mais um, igual aqui, vai chegando e vai indo para a escadaria, até a gente não tiver mais oxigênio aqui, a gente muda de lugar, tá bom? A ideia é que a gente possa aproveitar bastante desse nosso espaço aqui, que Deus nos deu. Quero agradecer aí a minha mãe e o meu pai, que nos ajudaram a ter esse lugar. É um escritório que agora tem um projeto acontecendo. No finalzinho eu explico melhor sobre isso, tá bom? Muito bem, gente, eu quero falar com vocês agora a respeito de um camarada que vocês já devem ter ouvido falar, o Martin Luther King. No seu discurso, que inclusive custou a sua vida, tempo depois ele é morto, é assassinado por causa daquilo que ele recebia de ameaça, por tudo que ele causou no mundo, naqueles que eram contrários à posição dele. A posição dele era a igualdade social, a igualdade das raças. As pessoas poderiam transitar e conviver umas com as outras tranquilamente no coração dele. E nesse discurso que ele fez, ele intitulou de I Have Dream. Eu tenho um sonho, eu tenho um ideal, uma utopia. Eu imagino uma época quando as pessoas vão se aceitar. E eu quero aproveitar o gancho do Luther King e dizer para vocês que a minha frase vai ser diferente. I have a fear, ou eu tenho um medo. E o medo que eu tenho não é o medo das fobias. Não sei se vocês sabem, mas existem mais de 2.000 tipos de medo. Existe, inclusive, medo do medo, a fobofobia. Mas não é desse tipo de medo que eu estou falando. Eu estou falando de um medo em relação a um temor, a um receio. Eu tenho medo, e o medo que eu tenho é que eu passe pela minha geração, eu passe por essa terra, eu passe
por este mundo, por este planeta, e eu não faça nada de relevante. Existe um medo no meu coração de que eu passe pelo mundo e eu não deixe a minha marca, eu não deixe a minha contribuição, não faça a diferença. Se você conversar com as pessoas, a maioria das pessoas quer fazer diferença, as pessoas querem deixar a sua marca no mundo. E nada muito mais chavão se tornou essa ideia de que eu quero fazer a diferença, eu quero deixar a minha marca. E por que chavão, né? Porque todo mundo quer fazer isso, mas poucos conseguem fazer de verdade uma mudança. E eu penso que algumas mudanças precisam acontecer e é de pequeno. São pequenas mudanças que fazem ao longo do tempo grandes diferenças. E o meu medo é passar por esse planeta e não ter nenhuma relevância. Vocês viram aí no noticiário uma exposição de um banco aqui famoso no Brasil, exposição do Santander. Eu não quero fazer nenhuma apologia, nenhuma defesa, mas vocês viram o que aconteceu nesses últimos tempos em relação a uma exposição que tinha como justificativa a liberdade da arte. A arte, ela pode acontecer de várias maneiras, você não tem muita explicação, então não tem muito parâmetro. É arte, é música, é tela. Então vamos fazer uso disso, da nossa imaginação, para abordar alguns assuntos que são, do ponto de vista desse artista, uma contribuição, mas na verdade eu e você sabemos que vai totalmente contra aquilo que a gente entende que é contribuição, aquilo que é bom para a gente. Algumas exposições vocês viram aí, vou voltar, de quadros onde a pedofilia era estimulada, onde a zoofilia era estimulada, e a explicação era que nós temos que colocar na arte as angústias, os desejos, como se fosse um sonho. O sonho é meio maluco, meio sem muita lei, ele não tem muito significado, às vezes, muita lógica, às vezes, mas algumas exposições ferem a santidade de Deus, ferem os bons costumes, ferem a palavra de Deus, e a gente começa a perceber uma repetição dessa história. Vocês começam a ouvir, lá no MASP, inclusive apareceu um dia desse, uma outra exposição também, de um camarada nu e umas crianças acompanhando, tocando, participando. Inclusive está em discussão lá no Congresso de como que isso vai ser resolvido, porque isso é contra a nossa Constituição, isso é contra a moral, então estão aí no trâmite. E a Bíblia já dizia isso, né? A Bíblia diz que ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. A palavra de Deus está o tempo todo lembrando a gente que aqueles que têm essa postura de considerar essas coisas sujas, ou essas coisas que são trevas, que no caso sejam limpas ou sejam luz, Deus fala que é maldito, ou é ai. Vai acontecer, vai ter um juízo, vai ter uma consequência, vai vir tragédia, e não só da parte de Deus, não só de uma intenção de Deus para que isso acabe, mas também na própria comunidade, na sociedade. Ai da sociedade que isso é tudo bem, ai da sociedade, ai da família sem essa percepção do que o errado é errado. A Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser sim para o que é sim e não para o que é não. Se tiver mais ou menos, se tiver, você foi em tal lugar, então vejamos, né? Eu fui mais ou menos, né? Como é que você vai no lugar mais ou menos, né?
Então, a Bíblia fala que é de procedência maligna, tanto do lado, né, do diabo, do malvado, como nos torna malvados. É mal para a gente, é ruim para a gente ter a consideração das coisas ao contrário. Eu chamar de luz aquilo que é trevas e chamar de trevas aquilo que é luz. Ser amigo das coisas que Deus é inimigo. E a Bíblia fala isso, que amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aí vocês também viram essa outra situação no nosso mundo, o tiroteio que teve lá em Las Vegas, as pessoas que foram baleadas por um louco. A gente não sabe ainda direito essa história, estão investigando, mas qualquer que seja o trama por detrás dessa história, é loucura, é maldade. O amor, e é isso que a palavra de Deus diz, né, que o amor, eu acho que é o próximo, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A tendência é que cada vez mais a maldade aumente, chamando o que é bem mal e o que é mal bem, a inversão dos valores, e também o amor vai esfriando. As pessoas vão cada vez menos tendo amor pelas pessoas, amor pela natureza, e a gente vai se degradando, e aí o fim do mundo é certo, por causa da convulsão que nós estamos. Em vez de aquilo que os cientistas dizem, né, os evolucionistas, nós estamos em uma evolução. Com a nossa conduta na vida, no mundo, nós estamos vivendo, na verdade, uma involução. Nós estamos destruindo, acabando com as pessoas, acabando com as vidas, por degeneração mesmo da nossa condição. Tem uma formulazinha na química, na física, que diz que todo sistema tende ao caos. Então, acontece no nosso mundo, acontece na nossa casa, acontece na igreja. Por isso que nós estamos comemorando no mundo todo os 500 anos da Reforma Protestante. Há 500 anos atrás, nós tivemos que repensar a fé, repensar a religião. E, na verdade, a gente tem que continuar repensando essa religião, repensando essa fé. Será que o sistema, ou a estrutura, ou a religião que nós estamos já não está tendenciosa ou tendendo ao caos? Vocês também viram esse atentado aí das crianças lá de Janaúba. Crianças estavam numa escola e o porteiro entrou e atirou fogo, colocou fogo, né, com álcool. Foi uma fatalidade, uma tragédia sem precedentes. E o que está acontecendo? A maldade está aumentando e o amor está esfriando. É o que vai acontecer daqui para frente. Já tem acontecido. Por isso que eu digo para vocês que eu tenho medo. O Martin Luther King disse: eu tenho um sonho, e eu quero brincar hoje com esse tema e dizer que eu tenho medo. O medo é de não poder fazer nada por isso. O mundo está numa convulsão, o mundo está se acabando, o mundo está em caos, as pessoas estão se matando, e eu não vejo a solução, ou eu não vejo como a minha geração vai fazer a diferença, ou como a minha geração tem feito a diferença. Parece que a gente se fecha e diz assim: graças a Deus que não foi comigo. Graças a Deus que passou raspando. Graças a Deus que não doeu em mim. E aí no máximo que eu faço é colocar hashtag ore por Vegas, hashtag ore por Janaúba. E a minha participação é totalmente desvinculada emocionalmente, totalmente sem afeto, sem aquilo me afetar. É mais uma notícia, é mais uma notícia triste. A gente continua seguindo a nossa vida e esperando os próximos capítulos dessa novela.
A palavra de Deus diz, queridos, no Salmo 145, verso 4, que uma geração contará a outra a grandiosidade de Deus, dos feitos de Deus. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Verso 5 diz: proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade, e eu meditarei nas maravilhas que fazes. Verso 6 diz: anunciarão o poder dos teus feitos, ou dos feitos temíveis do Senhor, e eu falarei das tuas grandes obras. O verso 13 diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Mas esse texto, antes de chegar na conclusão e na adoração de quem Deus é, ele começa: uma geração contará a outra. E o que está acontecendo é que nós não estamos contando, não estamos escrevendo a nossa história, escrevendo com ponta de ferro os testemunhos do Senhor. Já disse alguém, e eu acho que eu coloquei isso aí: para que as trevas avancem, basta que os da luz nada façam. Então a gente olha para o noticiário, olha para as realidades à nossa volta e a gente não faz nada. E as trevas estão avançando, porque os da luz nada fazem. Quando Atos diz lá no capítulo 13, verso 36, que Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração, é totalmente a mesma ideia de Davi no 145. Uma geração conta para outra. Davi serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Na sua vez, na sua oportunidade, quando ele teve a oportunidade de fazer a diferença, ele o fez. Ele serviu aos propósitos de Deus à sua geração, na sua geração, no seu tempo. Será que nós podemos receber a mesma descrição? A nossa história tem a mesma descrição que teve Davi? Nós somos protagonistas da nossa história. Em nenhum momento da história nós vimos tantas mulheres se levantando para defender seus direitos. É verdade ou não? Movimento feminista. Por causa da maldade, as mulheres reacionadas ou reacionárias começam a se levantar e dizer assim: ei, para com isso. Nós temos direitos iguais, nós somos importantes sim, ninguém tem direito de fazer mal para o nosso corpo. E realmente, pena que no meio desse discurso tem algumas outras questões de segundas intenções, tem outros interesses, mas em nenhum momento da história nós vimos isso acontecer. Mulheres se levantando, colocando o pé e dizendo assim: ei, me respeita. Mas ao mesmo tempo a gente vê a omissão. No mesmo tempo a gente vê, em qualquer que seja o teu ambiente, seja no trabalho, ou na igreja, ou na sua família, algumas injustiças que acontecem. Algumas coisas que estão acontecendo à nossa volta e a gente se cala. A gente percebe alguns fenômenos, alguns discursos e a gente se cala. A gente apenas consome aquilo e deixa passar, porque eu não quero ser escândalo. Eu não quero me colocar como alguém que vai causar um mal-estar. Eu não quero me indispor. Eu quero ficar nesse lugar de politicamente correto. Então eu não ofendo, e não é para ofender mesmo, mas às vezes, queridos, a verdade bíblica é uma ofensa. E essa semana, não sei quantos de vocês viram essa revista, e ontem conversando com o Thiago, cadê o Thiago? Acho que já foi. O Thiago Lincoln, ele me falou desse artigo que lançaram, e o título
do artigo é Essa Gente Incômoda, falando a respeito dos evangélicos, falando a respeito desse povo que atrapalha, que incomoda. Eu vou ler alguns trechos que eu grifei aqui para vocês. Eu tenho isso em algum dos slides aí. Isso aí. Essa gente incômoda. A fé evangélica já reúne um terço da população e em grande parte é composta por tipo moreno ou brasileiro que vem sendo visto com crescente horror pela gente de bem do Brasil. Olha só, as nossas classes mais altas, que também se consideram as mais civilizadas, sentem tanto desprezo, irritação e a antipatia pela religião que mais cresce no país. Os mais ricos, mais instruídos, mais viajados, mais capacitados a discutir política, cultura e temas nacionais. Os meios de comunicação, por exemplo, raramente conseguem escrever ou dizer a palavra evangélico sem colocar por perto alguma coisa que signifique ameaça, medo ou perigo. Já foram condenados os evangélicos como machistas, homofóbicos e fanáticos. Já foram condenados. Olha só que interessante, né? E aí depois você dá uma olhadinha nesse artigo da Veja dessa semana, quentinho. E o que eu imagino, gente, é que essa reação, essa atitude desse escritor, na verdade ele falou algo que já acontecia em Atos 17. Nós vamos ler esse texto. Sei que vocês estão com vontade de ler a Bíblia aí, né? De abrir a Bíblia, alguns de vocês têm no celular, não tem problema, mas já aproveita e já vai abrindo aí em Atos 17, de 1 a 6. Ele não está falando nada novo. A característica do povo de Deus, dos cristãos, sempre foi uma característica de um povo que incomodava. Inclusive, numa versão desse texto, diz que aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Vamos lá, vamos ler o texto que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Atos 17, de 1 a 6. Todo mundo achou aí? Se você tiver sem Bíblia, compartilha quem tiver aí do seu lado. Ou melhor, se você estiver com Bíblia, compartilha com quem está do seu lado. Atos 17, 1 a 6. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis, Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados, tipo o Projeto Refúgio, né? 3 sábados seguintes, falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. A sinagoga era como se fosse, de fato, um pequeno grupo, um lugar que se recebiam pessoas para a doutrina, para ler as Escrituras. E eles faziam isso porque no templo ficava inviável ir todo mundo para um só lugar. Então, setorizado como fossem igrejas, eles iam para esse lugar e sentavam no chão mesmo, sentavam na escada. Tem até um texto lá que Paulo está falando de uma casa de uma pessoa, e um jovem está sentado no 3º andar, chamado Eutico. Ele cai do 3º andar porque Paulo está pregando muito tempo, ele fica com sono, ele dorme, ele cai. Mas eu creio que não vai acontecer isso aqui, tá? E se acontecer, eu te ressuscito em nome de Jesus. Foi o que aconteceu lá com o jovem Eutico. Então eles estavam nessa sinagoga por 3 sábados, anunciando, verso 3, Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer, né, Jesus precisava sofrer, que depois de morrer tinha de ressuscitar. Estava explicando sobre esse iniciozinho do plano da salvação, quem é Jesus, que ele
tinha que vir, as Escrituras apontavam para ele, toda a terra, os céus declaravam a sua beleza, a sua chegada, e chegou e ele morreu. Então ele estava ali numa evangelização com os caras, e ele dizia: esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias, é o ungido de Deus, é o prometido, é aquele que deveria vir e nós iríamos colocar a nossa confiança, a nossa fé nele. Verso 4: Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade, fizeram lá um boicote, né? Fizeram uma bagunça lá, uma torcida organizada. Não vou dizer do time, aí você diz o time que você não gosta. Uma torcida organizada de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade. E outras versões, como eu disse, vai colocar de uma maneira mais curiosa, vai dizer: aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. E isso é a manifestação de quem tem convicção, de quem tem uma missão, de quem sabe o motivo pelo qual está lutando, e que nós temos muitas lutas para encarar, para nos envolver, muitas brigas que nós temos que nos envolver. Por exemplo, Jesus ele não brigava, ele não se metia em confusão quando se tratava dele. Quando alguém vinha e cuspia em Jesus, ou quando batia no seu rosto, ou quando obrigava ele a andar a segunda milha, ou obrigava a tirar a capa, ele não revidava. Ele fazia o que ele mesmo disse. Ele andava a segunda milha, dava o outro lado, ele dava também a túnica. Jesus era muito generoso, muito pacífico. Inclusive ele fala em Mateus capítulo 5, bem-aventurados pacificadores. Mas só que quando mexiam com as coisas do reino, quando se mexia a respeito da casa do Pai, aí ele saía do salto. Aí ele pegava a briga para ele. Quando se mexia com o oprimido, quando se mexia com o pobre, quando se mexia com o oprimido pela religião, ele saía gritando. Mateus capítulo 24 é um discurso bravo de Jesus, falando contra os fariseus, falando das pessoas que eram líderes do povo, que oprimiam o povo. Jesus falava uma frase que me choca muito, é aquela que ele diz assim para os fariseus: vocês não entram no reino e impedem que quem quer entrar entre. Vocês são raça de víboras, vocês são... E ele chegava a xingar os caras, porque mexia com as coisas do Pai, não era com ele. Mexia com as coisas da rua, da cidade, das injustiças. Então ele tinha brigas, ele tinha entraves, ele defendia algumas causas. Só que nós, que somos chamados há um tempo atrás de protestantes, já não estamos tão protestantes assim. E a palavra desse jornalista, com aspas, porque o que ele diz aqui, algumas das suas pesquisas sobre os evangélicos, está redondamente enganada.
Ele diz que os evangélicos são essa classe morena, essa classe de pobres do Brasil. Que não existe gente da alta evangélica. E algumas pessoas da alta, inclusive cientistas da ONU, escreveram para ele dizendo: Ei, que papo é esse? Você foi pesquisar isso aonde? No Wikipédia? Foi? Da onde você tirou isso? Que quem é evangélico é burro, quem é evangélico é pobre. E que tem ser pobre? Né? O problema é você classificar ou generalizar como se sendo evangélico ou sendo cristão, seguidor de Jesus, fosse para os fracos ou para os ignorantes. E o que esse camarada está falando, claro que todas as ressalvas desse infeliz texto, muito mal escrito, e tenho lá as minhas dúvidas de que isso tem algumas segundas intenções, tem gente patrocinando para causar mesmo polêmica, o pessoal comprar revista, porque a estratégia de marketing hoje é essa, né? Você joga um boom, você faz lá uma propaganda com dois homens se beijando e pronto, o pessoal que é protestante vai, não compramos mais essa marca, não é assim? E algumas pessoas reacionadas ou reagindo a essa revista disseram, inclusive, que não vão mais comprar a revista Veja. Eu e a minha igreja não vamos mais comprar a revista Veja. Ok, pode ser um boicote válido se essa entidade resolver demitir esse cara, a gente continua comprando a Veja, né? Ou então, como eu fiz, né? Comprei para mostrar para vocês, depois vou tocar fogo no... Não, brincadeira, vou continuar com ela, porque isso é história. Isso vai passando pela nossa mão, e nós temos que perceber quais são as reações que Deus espera de nós. Se a gente vai só postar algo na internet, se a gente vai entrar nesse discurso de ódio, porque a cilada é essa: alguém vem e te dá um tapa, você vem e dá um tiro, ou dá um murro, aí depois corta a cabeça, e a nossa reação vai ser de vingancinhas, de quem bate mais forte. Esse povo que ele está mexendo, esse povo que ele está criticando, tem dado margem para isso. Esse pessoal de pele morena, esse pessoal ignorante, tem dado margem. Você não concorda comigo? Que nós estamos dando margem, pelo menos nós, quando eu digo nós, eu estou me referindo ao contexto evangélico no Brasil. Agora, eu não sei porque a nossa reação, em vez de ser apenas uma mensagem, não poderia ser, por exemplo, a nossa reação de ajudar esse mesmo Brasil a diminuir os índices de violência. Porque o nosso discurso, às vezes, em protesto, é uma revolta ao ponto de suscitar o ódio do outro. Vocês estão comigo aqui? Então eu não sei o quanto que a gente não está sabendo utilizar a nossa influência na sociedade. Porque 1/3, ou algumas pesquisas dizem que nós evangélicos somos metade. Ok, agora metade no Brasil e a violência continua a mesma, ou melhor, piorando. Nós somos metade no Brasil, nós que somos chamados de discípulos de Jesus. Não causamos a revolução de Jesus, causamos a nossa revolução. Causamos o nosso mal-estar. Esse pessoal que é criticado e xingado aqui em Atos 17, estavam pregando Jesus, lembra? Pregando Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, nós colocamos nossa fé nele, e aí os caras da religião, os caras do poder, os caras da liderança, já pensando no comprometimento que isso ia trazer para a economia, para desdobramento social, eles começaram a perseguir os cristãos. Então esse alvoroço,
esse virar o mundo de ponta cabeça tem a ver com fazer o trabalho do reino. Agora, o nosso alvoroço, talvez o alvoroço que nós temos causado no mundo, é porque nós somos preconceituosos. Estão comigo aqui? O alvoroço que nós estamos causando no mundo talvez seja um alvoroço errado. Nós estamos maltratando as pessoas. Nós que somos patrões, que temos alguém que lideramos ou funcionários, nós maltratamos esses funcionários. Você lembra como era a realidade da igreja de Atos? Eles vinham para um lugar, eles tinham tudo em comum. Tanto é que Paulo escreve para Filemon, diz assim: olha, eu encontrei o teu escravo Onésimo na prisão, eu estou mandando ele de volta para aí, só que agora ele é irmão. Você não vai mais tratar ele como escravo, você vai tratar ele como irmão. E aí, assim que a fé cristã foi desmoronando ou desfazendo essa divisão escravo e livre. Na Roma antiga era 600 mil livres, 600 mil escravos. Olha só o que essa fé cristã causou, a revolução que essa fé causou pelo amor. Mas ouça uma coisa, será que nós cristãos, nós não estamos sendo conhecidos por aqueles que proibimos as coisas? Porque eu acho que a nossa fama vai mais para essa linha. Você é cristão? Então não pode isso, vocês não gostam daquilo. Nós somos chamados ou conhecidos por não fazer as coisas, ou não fazer as coisas erradas, as coisas proibidas. Quando nós deveríamos ser chamados ou conhecidos, como Jesus mesmo falou, vocês serão chamados de meus discípulos, serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem. Então a revolução que a gente causa é uma revolução do ego, uma revolução que suscita ódio, uma revolução de o meu é melhor, uma revolução, por exemplo, quantos aqui conhecem alguém que está passando por muita dificuldade? Não precisa se identificar ou não, mas quero que você reflita comigo. E você está engajado em mudar a realidade dessa pessoa. Porque o que a gente faz são alguns atos de amor. Por exemplo, passa no semáforo no seu carro, vê um menino lá, alguém fazer os malabares lá, cuspindo fogo, fazendo alguma loucura para ganhar alguns centavos, e você abre o seu vidro, coloca a mão para fora, dispensa algumas moedinhas e continua a sua viagem. É ou não é? Os nossos atos de amor são muito pontuais. E é por isso que nós não causamos o impacto que a fé cristã causava naquele tempo, de virar o mundo de cabeça para baixo, de causar um alvoroço, de Pedro passando pelas pessoas, e o camarada que precisava de comida, de dinheiro, de dignidade, ele passa por aquele homem aleijado e ele fala: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E o cara levantava e andava. Mas a nossa revolução é a revolução de dar esmola, de batalhar pelas nossas coisas, de ficar frustrado, indignado, porque nós não estamos ficando cada vez mais ricos, ficando frustrados e indignados porque nós não podemos fazer uma viagem internacional, ou ter um carro melhor. Quando tem gente, quando tem órfão, quando tem viúva, Jesus falou isso, que a gente tem que cuidar destes. O apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Ele continua: em não se corromper com o mundo, porque o que o mundo faz, o sistema instalado no mundo, as obras da carne, o sistema que seja qualquer ismo, eles treinam a gente para querer, desejar
cobiçar para nós. E em vez de orarmos o Pai Nosso, dar-nos o pão nosso, a gente fala, Pai meu, o pão é meu, o outro que trabalhe para conseguir o pão. A Bíblia também fala que o trabalhador é digno do seu trabalho, então que cada um trabalhe para se comer. Quando que a gente poderia estar fazendo muito mais do que dar uma esmola, muito mais do que ser gentil com as pessoas. O tipo de alvoroço que Atos 17 está falando é que tinha um pessoal engajado numa missão. A missão de Jesus era ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo o que Ele tinha nos deixado. E aí, se eu perguntar para você agora em ordem, você tem ido, você tem feito discípulos? Vamos lá, quantos discípulos você tem agora? Quantas pessoas você está engajada em discipular? E discipular é pegar uma pessoa e prepará-la para também discipular outro. Apresentar Jesus, trabalhar com as suas necessidades, ajudar essa pessoa a crescer na fé e essa pessoa ir numa direção de se tornar discípulo, ser sujo pela poeira dos pés de Jesus. Está tão pertinho de Jesus que a poeira dos pés dele sujam essa pessoa. Isso é fazer discípulo, não é fazer evangélico, não é fazer frequentador de igreja, é fazer discípulos. O terceiro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas, estamos em outubro, quantas pessoas você batizou este ano? Quantas pessoas você levou? Pastor, mas lá na minha igreja, quem batiza é o pastor. Tudo bem, então quantas pessoas você levou para batizar? Gente, é a missão de Jesus. Ele deixou essa missão para a gente. Vocês são conhecidos como meus discípulos. Então vocês vão amar. E como é que vocês amam? Vocês servem a diaconia, vocês cuidam das viúvas, dos órfãos, vocês se mobilizam para alcançar o perdido, vocês estão engajados na minha missão. A missão dele é a nossa missão. Se a missão dele não é a sua missão, então alguém que tenha a missão tem que achar você. Está comigo aqui? Talvez você que seja a missão de alguém que tem a missão, porque você não tem a missão. A sua missão é igual a dos animais, é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E talvez os animais tenham outras missões que a gente desconhece. Talvez cumpram muito melhor a missão que Deus lhes deu do que a gente que é consciente da nossa missão. Sem mais delongas, eu quero encerrar falando com vocês a respeito daquilo que Deus espera de você. Às vezes a gente perde muito tempo com discussões. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, fala que o reino de Deus não são essas discussões de comida, bebida, sexo dos anjos, se é proibido, se pode usar largador, se pode usar tatuagem. O reino de Deus não é esse besterol. O reino de Deus é justiça, amor, paz, alegria. O reino de Deus tem a ver com coisas de outra ordem. O reino de Deus está pulsando por coisas muito superiores e nós estamos perdendo tempo indo para a nossa comunidadezinha, levantando a nossa mãozinha, dando a nossa ofertinha e achando que estamos fazendo parte do reino de Deus, quando você é só um religioso. Se Jesus entrasse aqui, ele ia dizer o quê? Vocês transformaram a casa do meu pai no quê? Um encontro de clube, para a gente se reparar, um encontro de amigos.
Às vezes a igreja, ou pequeno grupo, ou algumas coisas que acontecem com a justificativa de ser reino de Deus, acontecem como um lugar de descontração, de entretenimento. Quando que os encontros do reino de Deus seriam para manifestar o reino de Deus. E fazer discípulos, batizar e ensinar tudo aquilo que ele nos. O próprio apóstolo Paulo, depois, em 1 Coríntios capítulo 4, ele vai falar que o reino de Deus não é palavra, não tem a ver com argumentação. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é poder. E o que talvez você não consiga assimilar e você não esteja vivendo é esse poder que o reino de Deus lhe confere. De andar em poder. Não poder para si, não poder para dizer, este carro, aí você passa à frente de uma Ferrari ou qualquer carro que seja o seu sonho, este carro um dia será meu, porque o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. Não, isso não tem nada a ver com poder. O poder que Deus está falando, o poder que as Escrituras nos ensinam, é o poder de fazer a missão. E se você não tem a missão, alguém que tem a missão tem que achar você. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para que, de alguma forma, a gente alcance o seu coração, alcance aqueles que estão fracos, aqueles que estão desistindo da missão, estão sem o foco da missão, aqueles que estão sonolentos na fé, ou aqueles que nem sabem que tem essa missão aí, que precisam se engajar no alvoroço que Deus quer causar no mundo. Não o alvoroço de um colunista, de um jornalista que está indignado com as incoerências da bancada evangélica. Não é esse alvoroço que, sem querer querendo, ele denunciou. O que Deus está interessado é que você se envolva com outro tipo de alvoroço, em colocar o mundo de cabeça para baixo, porque o reino de Deus é tudo ao contrário. Bem-aventurados são os humildes. É melhor ser o último do que ser o primeiro. Essa inversão de valores que nós deveríamos estar engajados. A minha oração, queridos, é que eu e você, sabendo a nossa missão, ou se você nunca ouviu sobre a sua missão e está agora se descobrindo, eu quero te convidar a caminhar com a gente. Então eu quero dizer para você, eis-me aqui, eu quero te discipular, eu quero te pastorear, eu quero orientar você, como você pode cumprir a sua missão. E eu creio que nós podemos causar ainda na nossa geração, ainda no nosso tempo, um grande alvoroço. Nós cremos que quando uma geração se coloca com muita convicção, com muita vontade, inclusive o John Stott disse isso, que o avivamento acontece quando uma comunidade quer muito ele. E eu creio que se a gente intensificar a nossa busca por ele, se nós desejarmos ardentemente nos envolver com as coisas dele, estar atento, Deus, eu não quero mais ficar distraído, como diz a profetisa aí da música popular brasileira, né? O acaso vai me proteger. Não é profetisa, é um homem que canta isso, né? Está precisando de outra pessoa. Mas o acaso não vai te proteger em caso você esteja distraído. Você não vai ter um bom resultado, um bom final se você estiver distraído. Inclusive, escute o que eu vou dizer. O apóstolo Paulo fala assim: nenhum soldado que é chamado para a guerra deve se distrair com as coisas da vida civil. Ou seja, está fazendo uma comparação. Se você é soldado do reino, você está focado no reino. Tudo que você faz é do reino. Quem é de Deus, já disse alguém que quem é de Deus, tudo que faz é sagrado. Não existe secular. Não existe música secular, filme secular, asfalto secular. Tudo é de Deus.
Porque quem é de Deus, tudo é sagrado. Eu quero te convidar hoje a sair daqui e tirar as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. O lugar que você vai sair daqui para frente é sagrado. O lugar que você vai colocar os teus pés hoje é sagrado. Então, está na hora de você cumprir a tua missão e causar um alvoroço. E a melhor notícia é que você não está sozinho, que nós estamos juntos nessa. E que se nós nos unirmos em causar o impacto e o alvoroço e o mundo de cabeça para baixo do jeito de Deus, aí sim nós teremos artigos ainda mais suscitando ódio. Porque amizade com Deus é inimizade com o mundo. As pessoas vão sim agora intensificar a perseguição. E sabe por que nós temos medo de cumprir a nossa missão? Porque nós temos medo de sofrer. Sabe por que nós temos receio de cumprir a nossa missão e não pregar o Evangelho para toda criatura e todas as nações? Porque a gente tem medo que ele volte. Porque está muito gostoso aqui. Ainda não consegui o plano da minha casa própria. Eu não consegui realizar o meu sonho. Não consegui viajar, não consegui ter filho, não consegui casar. E aí a gente fica postergando, colocando para frente a vinda dele. O apóstolo Pedro diz, e com isso eu vou encerrar, que a gente deve viver de uma maneira tal que a gente apresse a sua vinda. Será que é isso que você está engajado, envolvido nesse plano de apressar a vinda dele, de anunciar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando e ensinando? Se essa não é a tua missão, pouco provável que você vá fazer a diferença que o mundo espera, ou que o mundo precisa. Fazer a diferença no mundo, nada mais chavão. Mas quem de fato faz diferença, quem está envolvido com o plano dele, quem está envolvido com a missão dele. Eu quero então finalizar a nossa conversa hoje aqui, mudando o título da minha mensagem. No início eu falei que o título era Eu Tenho um Medo, o medo de não fazer a diferença. Mas eu quero mudar e dizer que eu tenho uma esperança. Eu quero te convidar a ter essa esperança também, de que eu e você seremos mais atentos, não andando distraído, não fazendo a missão de qualquer jeito, mas focados, recebendo Jesus que não tem e se apropriando da missão que Ele nos deixou, para fazer a revolução, o alvoroço e mudar esse mundo e transformar esse mundo, cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar daqueles que precisam, cuidar de repente daqueles que estão muito próximos de você que não conhece o caminho, que precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E você tem essa palavra, você tem o poder, porque o Evangelho de Deus não são palavras, não se prova, olha, atenção, vamos fazer agora uma grande revolução. O reino de Deus não se faz assim. O reino de Deus é poder. Poder é palavra aqui dentro que se manifesta em ações poderosas, porque é Ele que faz, poderosas porque é Ele que nos envolve na missão dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use nessa missão. E eu quero te convidar também a orar comigo nesse momento.